Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que está nesta hora ouvindo esta mensagem. Primeiramente, eu quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal, deixe o seu likezinho aí, esse trabalho que estamos fazendo é muito importante, que é a divulgação unicamente da palavra de Deus. Vou fazer uma oração aqui agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós viemos aqui, Senhor, com toda a alegria do nosso coração, orar, Senhor, para que esse programa seja uma bênção para este amigo, para este irmão que está, Senhor, ouvindo esta palavra. Pai bendito, eu quero agradecer por essa oportunidade, por poder, Senhor, erguer a minha voz e chegar ao alcance dessas pessoas, Senhor, que estão agora vendo esta mensagem, Pai, que é tudo para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor tem despertado no meu coração, Nessa semana, Deus ficou fervendo no meu coração para poder falar algo sobre esta pessoa que tem um grande valor no meio evangélico, Eu quero falar hoje sobre o grande apóstolo São Paulo, Quero falar sobre ele, fazer uma pequena biografia dele, Como foi assim a sua vida. E eu sei que vocês vão ficar maravilhados, Muitos vão entender um pouquinho mais, os mais leigos, Aquelas pessoas que são mais inteiradas também pode também estar nos ajudando aqui no canal, podendo acrescentar algo mais, E aqui vocês estão vendo aí o busto, do apóstolo São Paulo, e eu quero falar um pouco sobre ele, Eu quero falar sobre um pouco da sua fisionomia, O apóstolo São Paulo era um homem de pequena estatura, ele tinha aproximadamente 1,60 m, era calvo, de esperinhas tortas e porte nobre, sobrancelhas expressas e um nariz pequeno e pouco saliente. Então, ele era uma pessoa de baixa estatura, E dizem que ele era míope também, tinha um problema na vista, Mas veja como Deus faz na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, o seu nome ainda chamava-se Saulo, Na época tinha cerca de 28 anos quando ocorreu o seu encontro com Jesus, Então lá está registrado lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, A gente sabe que ele foi um grande perseguidor da igreja. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente, que ele perseguiu muito a igreja. Ele era um dos doutores ali da lei, era fariseu, Era uma pessoa muito bem quista ali no meio da sociedade judaica da época, Só que depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele se tornou um fervoroso discípulo de Jesus, Então, para ser discípulo, um apóstolo, tinha que ter visto Jesus, e ele teve esse encontro com Cristo ali, O jovem Saulo era um judeu de Tarso, atual Turquia, Ele teve uma boa educação. Olha a educação que o homem teve em Jerusalém, com Gamaliel, um famoso professor e teólogo judeu. Olha o tamanho do conhecimento que esse homem tinha, A vida de Saulo mudou para pior, Quando Estevão foi ali apedrejado, Foi o primeiro mártir da igreja ali, foi Estevão, Está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, versículo 8 a 8 também, de Atos dos Apóstolos. Diz que quando Estevão ele estava ali se justificando perante o sinédrio, perante o povo, aquelas pessoas ali, pessoas até ruins, maus, de mau índole, E eles falaram mal de Estevão, e ele olhou para o céu, ele viu Jesus, ele viu o trono, Deus deu uma revelação para ele, e quando ele teve essa revelação, que ele falou que estava vendo o céu aberto, o Filho do Homem em pé, aí que a ira subiu mais ainda na vida daquele povo que estava ali, aquele povo de Belial ali, e apedrejaram
Estevão, um dos 7 diáconos, tinha sido escolhido ali, né, pela igreja primitiva. E quem estava ali segurando a capa era justamente o apóstolo Paulo, né? Essa pessoa tão influenciada ali no meio da sociedade judaica, né? Paulo, ele era possivelmente trilíngue, né? Ele dominava 3 idiomas, se não tem a ideia. Ele dominava o grego, o aramaico, né, e o hebraico também. Além de mais, o apóstolo possuía uma formação histórica, né, apurada, que era compatível com o ensino de terceiro nível. Olha a vida desse homem como era. Um homem muito sábio. Deus, ele sabe quem ele chama para a sua obra. Desde o nascimento foi cidadão romano, está lá em Atos 22, 25 a 29, mas o seu orgulho era ser judeu, né? Ele é judeu e também ele era fariseu, o apóstolo Paulo, né? Então aqui eu tenho uma ilustração pequenininha aqui sobre o Gamaliel, né? Ele era um ancião, né? Gamaliel, o ancião, ou Rabino Gamaliel, foi o neto do educador judeu influenciado na época na sociedade, chamado Hilel, o ancião líder dentro das autoridades do Sinédrio de meados do século I, né? Reconhecido mestre e doutor da lei. Então esse rei Hilel aqui era o pai do Gamaliel, né? Ele morreu 20 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu em 70 da nossa era, né? Para o imperador Tito. Então a gente vê aqui posteriormente alguns conselhos ali de Gamaliel, quando Paulo foi preso e aqueles homens ali queriam matá-los, né? E está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 35 e 36, né? Que ele deu conselho para aqueles homens, né? Para eles não apedrejarem a Paulo, né? E não matá-los. E ele falou também de 2 homens, que eles, Teudas e Judas, né? Está lá em 5, 35 e 36 de Atos, que essas pessoas se manifestaram com mais ou menos 400 pessoas e depois eles morreram. E Paulo, esse Gamaliel, ele falou: olha, não pode acontecer de você estar lutando contra Deus. Se ele for de Deus, vai permanecer. Se não for, né, ele vai se acabar. Então, olha o conselho sábio deste homem, né? Continuando aqui sobre Paulo, ele tinha 2 nomes. O seu nome judaico, né, era Saulo, e Paulo era o nome grego que ele tinha, que tinha essas 2 nacionalidades aí, né? Essa estrada de Damasco, onde Paulo ele se encontrou ali com Jesus, situa-se ali na Síria. Quando ele teve um encontro com Jesus, veio uma luz muito grande, né? Está lá no capítulo 9. E Paulo ele caiu como morto no chão, ficou cego, né? Está registrado lá no capítulo 9. Vocês podem estar lendo lá posteriormente. E ele foi levado ali para o sumo sacerdote, chamado Ananias. E quando Ananias viu aquele homem, que todos já tinham medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja, estava levando carta para poder perseguir as mulheres e os homens e levar presos para Jerusalém, os cristãos na época, né? Quando ele viu que era Paulo que estava ali, ele temeu bastante, mas Deus falou: não, vai lá e ora por ele, porque ele é um varão escolhido para mim, ele vai levar a minha palavra para os gentios. Então vejam aí a importância de Paulo para o cristianismo, né? Porque os discípulos de Cristo, os apóstolos, estavam reunidos ali em Jerusalém, mas Deus ele separou esse homem preparado, cheio de sabedoria, com um monte de defeitos físicos, mas cheio de unção do Espírito Santo, para levar a palavra àquelas pessoas que não eram judeu, porque os judeus eles repugnavam essas pessoas
que era a famosa gente, ou seja, os gentios, né? E Deus precisava expandir ali o seu ministério, o seu reino, né? Que começou ali em Jerusalém, né? Que nem o Senhor Jesus falou que ia começar na cidade de Jerusalém, depois Samaria, toda a Judéia e depois até os confins do mundo. Então, hoje o Evangelho ele está expandido em toda a humanidade. Esse Evangelho de Jesus está sendo pregado porque teve esse homem, esse cidadão de grande importância chamado Paulo. Paulo levou a palavra de Deus para todos os corações, aqueles corações incrédulos, né? E Paulo, ele escreveu ali as 13 cartas, ele escreveu as suas cartas ali, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, né? E teve as suas cartas das prisões também que ele escreveu, que servir a Deus e pregar o Evangelho nunca foi fácil. A gente vê aqui Paulo, que ele escreveu 4 cartas ali na prisão, que é a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, quando você lê essas cartas aí, saiba que essas cartas até felizes e alegres, falando de oração, Paulo estava preso ali, pregando ali a palavra de Deus, escrevendo para as pessoas que precisavam ouvir a palavra poderosa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então Paulo, ele fez as 3 viagens missionárias que ele fez, né? Vocês estão vendo aí no gráfico também as viagens missionárias que ele fez, né? E por último ele fez a sua viagem ali para Roma, e ele teve ali o naufrágio do navio, né? Chegando ali na ilha de Malta, né? Está lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E posteriormente aqueles bárbaros ali, aqueles índios que moravam ali naquela ilha, naquela região ali, fizeram ali uma fogueira que estava frio, e Paulo pegando uns gravetos, uma víbora mordeu Paulo, né? E a gente vê que aquele povo que estava ali sabia o veneno, a gravidade daquela enfermidade, daquela serpente que mordeu Paulo. Só que Paulo, eles olharam para o rosto de Paulo, mas Paulo não mudou o seu semblante, não inchou, que ele estava esperando que algo acontecesse repentinamente. Mas o homem de Deus, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça de Deus, nada correu com Paulo. E eles falaram: esse homem é um Deus, porque não aconteceu nada com ele. E a gente vê pela história, pela Bíblia, lá no capítulo 27 e 28 de Atos dos Apóstolos, né, que Paulo, ele tinha aquele responsável ali pela ilha, que tinha o seu filho chamado Pablo, que estava com febre. Paulo orou por aquele moço e Jesus curou ele. Depois eles fizeram arrecadaram muitas coisas, dádivas para eles ali, prover-lhes, para ele poder continuar ali a sua viagem. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus é muito bom. Ele fez essas 3 viagens missionárias, ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. Continuando, a gente vê que Paulo ele enfrentou muitas situações difíceis. Paulo dedicou mais de 14 anos a viagens missionárias. Olha, a obra missionária estava no coração do apóstolo, né? Ele dedicou 14 anos ali da sua vida pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. Percorreu cerca de 15 mil quilômetros, enfrentou todo tipo de dificuldades. Veja bem, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, foi assaltado, naufragou, como eu já disse aqui no capítulo 27 de Atos, sentiu-se traído, muitos amigos dele deixou ele na mão, passou fome, frio e noite sem dormir. Está lá em 2 Coríntios 11, 24 e 27. Expondo a perigo a todo momento. 1 Coríntios 15 e 30. Então vemos aí
um pouquinho da autobiografia do apóstolo, né? Situações nefastas ele o mesmo passou, né? Tanto é que quando ele estava em Roma, veja que Paulo, mesmo ele ganhando esse montão de alma para Jesus, em todo lugar que ele chegava, ele deixava ali uma congregação, porque as igrejas na época eram feitas nas casas, os cultos eram feitos nos lares, como célula, né? Paulo, ele ganhou muitas almas para Jesus dessa forma, e a gente vê ali agora um apóstolo, ali preso ali em Roma, sozinho, solitário, né? E a gente vê aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele falando para Timóteo, para quando ele vir trazer a capa dele, que ele tinha deixado em Troade, né? E os livros, e principalmente ali os seus pergaminhos, né? Que ele era muito estudioso. E Paulo, a gente vê aqui que ele estava sozinho ali na prisão. Então veja que coisa maravilhosa. O cristianismo hoje não seria esse cristianismo se não tivesse esse Deus usado, esse homem, esse apóstolo, esse missionário para poder ganhar essas almas e fazer o reino de Deus se expandir. Deus, ele é maravilhoso e nós podemos glorificá-lo. No final da sua vida, depois de tudo ocorrido, essas situações, escreveu todas essas epístolas, ganhou almas para Jesus, né? Foi um perseguidor e depois ele foi perseguido também. Paulo ele foi morto de acordo com a tradição cristã, decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60 da nossa era, na abadia das Três Fontes. Então Paulo ele foi morto ali, né? E muitos historiadores dão aí a ironia, né, que Paulo teve um tratamento mais humano de ter sido decapitado, porque a gente sabe que os outros apóstolos, muitos foram mortos à espada, que nem Tiago, e Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então veja que a morte do apóstolo Pedro foi mais lenta, porque a pessoa ser crucificada de cabeça para baixo, imagine a dor e o sofrimento que ele passou. Paulo, ele já foi decapitado já, porque ele tinha a sua nacionalidade também grega, romana, né? Então eles deram esse tratamento para ele, para que a morte dele fosse rápida. Então a gente vê tudo hoje aqui, o cristianismo, vemos aí uma bênção de Deus, as igrejas, os pastores, né, os grupos louvando a Deus, vendo essa bênção hoje, o fogo tomando conta dessa humanidade, Jesus salvando alma, porque teve esse percussor chamado apóstolo Paulo. Que Deus assim abençoe a todos vocês, né, que ficaram até aqui ouvindo esta palavra. Deixa o seu likezinho aí, se inscreva nesse canal, que toda semana iremos estar colocando aqui um assunto maravilhoso, né, desse programa Palavra de Hoje, né? Então esta é a palavra que Deus me deu hoje para o seu coração. Que Deus continue te abençoando, fervendo o seu coração grandemente. Amém? Quantos podem dizer assim, amém? Vou fazer uma oração por você agora, para Jesus continuar te abençoando e que você possa sempre estar ouvindo essas palavras maravilhosas, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Soberano, aleluia. Nesta hora, Pai, aqui estou mais uma vez na tua presença, orando por este meu amigo, Senhor, que eu não conheço, mas o Senhor Jesus o conhece. E se ele ficou até aqui ouvindo esta palavra, Pai, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e que ele continue sendo assim, meu Deus, um ouvinte assíduo desse programa, deste canal. É que eu te peço, Pai, no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Aleluia. Então que assim seja, que Deus continue abençoando você. Eu ainda continuo reforçando que você possa se inscrever nesse canal e que deixe aí o seu likezinho também, que vai nos ajudar bastante para que a gente possa continuar estudando e trazendo estudos profundos aqui da palavra de Deus para você. Que Deus continue te abençoando ricamente.